Posso dar um testemunho? Irmãos, já chorei bastante no início desse culto. Os hinos que cantamos mexeu muito com o meu coração. Ao longo dos meus 76 anos de vida, tenho tido a oportunidade de servir. E eu posso dizer aos irmãos nesta manhã, com muita alegria no coração, que valeu a pena essa sensibilidade que Jesus me deu. Me lembro quando comecei pelos corredores desta igreja, aos meus 7, 8 anos de idade. Era um menino rebelde que veio trazido à igreja num dos domingos por minha mãe pelas orelhas. Eu costumo dizer que uma das minhas orelhas é um pouco maior do que a outra, dada a força com que ela me puxava pela orelha para vir à igreja. Mas Deus levantou líderes, Deus levantou homens, aos quais eu sempre agradeço a Deus pela vida deles, que tiveram paciência comigo, que me ajudaram, que caminharam comigo, que me deram força, que me estimularam. Nesta igreja passaram grandes homens de Deus, e Deus não tem falhado nos propósitos de nossa igreja. Atualmente Deus mandou-nos um pastor que faz tudo aquilo que os outros pastores lá atrás fizeram pelos seus jovens, pelos seus adolescentes, pelas suas crianças, pelos seus velhos. Que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos compreendendo essa trajetória de vida cristã. E o hino que eu vou cantar, ele fala, o título dele é Jesus é melhor. E realmente Jesus é melhor. Tive uma infância extremamente pobre, extrema dificuldade. Comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, engraxando sapatos por essa avenida Rodrigues Alves. Passei muitas humilhações aqui nesta cidade. Uma delas que eu quero compartilhar aos irmãos: Bauru, aquela época, a avenida Rodrigues Alves era composta de postes de ferro. Os postes não eram de concreto nem de madeira, eram de ferro, e esses postes eram pintados de preto. E eu me recordo que eu, com minha caixa de engraxate nas costas, com muita dificuldade, eu levava aquele peso. Um dia eu vi um cidadão sentado num dos bancos da avenida, com um sapato de cromo preto, muito bonito, sapato. Olhei para aqueles pés e meus olhos brilharam. Está aí um sapato que eu vou engraxar e vai ficar mais bonito. Cheguei para aquele cidadão e disse assim: o senhor quer engraxar seu sapato, senhor? Ele disse assim: você tem graxa preta? Que era a cor do sapato dele. Eu falei: eu tenho. Então passa nesse poste. Ele me mandou passar a graxa preta no seu sapato. Ele mandou que eu passasse a graxa preta, cuja latinha eu tinha comprado com muita dificuldade. Passe no poste. Assim, irmãos, eu devo muito a Deus por ter me dado forças, por ter me trazido para cá, por aqui eu ter aprendido os valores da vida, os valores que nortearam a vida. E eu posso dizer aos irmãos, nessa altura da vida, que foi uma vida vitoriosa, e muitos milagres aconteceram na minha vida, milagres, ao longo da minha trajetória. Vou citar um só para os irmãos. Quando caminhava perto do mercado em São Paulo, no mercado municipal de São Paulo, quem conhece São Paulo, uma daquelas ruas próximas ao mercado, eu estava com a minha farda de exército, 1956, tinha ido a São Paulo para fazer exame médico, fardado. Passei embaixo de um edifício de 10 ou 20 andares que estava em construção.
quando eu acabei de passar por aquele edifício, ouvi um estrondo aqui atrás de mim, muito forte, que eu quase desmaiei, minhas pernas bambearam, dada a força do impacto daquela tábua que caiu, não sei de que andar, uma tábua grossa, imensa, que caiu sobre aquela calçada e abriu no sentido longitudinal, exatamente por onde eu tinha acabado de passar momentos antes. Deus me livrou da morte naquela oportunidade e em outras tantas. Então, irmãos, vale a pena nós pensarmos naquilo que nós fazemos quando vimos aqui, quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Os jovens estejam atentos, porque Deus está atento, apesar de nós muitas vezes não estarmos atentos. Vale a pena nós investirmos no reino de Deus. E esse é o hino que eu vou cantar agora para os irmãos. Jesus é melhor sim que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é para mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor, muito mais do que um bom amigo. Enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é mais puro que a linda
a flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém, irmãos? Nem eu vou proibir o irmão de cantar. Eu quase tive um infarto ali. Obrigado, viu? Segunda Coríntios 8, de 1 a 6. Texto de Paulo, quando Paulo usa as igrejas da Macedônia para animar uma igreja na prática da generosidade. Quando nós pensamos em igreja, irmãos, lendo o Novo Testamento, nós não podemos ter na nossa mente este formato de igreja. O que acontecia na época era que cristãos, pessoas iam se convertendo ao cristianismo, iam se reunindo em grupos nas cidades e se encontrando nas casas para compartilhar a doutrina dos apóstolos. Naquela época não existiam as esquisitices da nossa época. Naquela época, talvez, meus irmãos, quando Paulo falava sobre contribuição, não vinha na nossa cabeça algumas imagens que temos visto na televisão nos últimos anos. Nós estamos vivendo, eu não quero ser e nem parecer melhor do que ninguém, nem quero ser ouvido assim, mas nós estamos vivendo no cumprimento de uma profecia de Paulo, em 2 linhas. Primeiro, em que chegaria tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, mas iriam ficar procurando pessoas que pregassem coisas que fossem agradáveis aos ouvidos. Tanto que na igreja, como pastor, eu vejo que toda vez que a palavra é agradável, o resultado é as reações é uma, e toda vez que a palavra ela não é muito agradável, as reações são outras. Palavras agradáveis que falam somente daquilo que nós queremos.
e não precisamos, daquilo que nós queremos. Outra linha da profecia que se cumpre é de que chegaria tempo em que apareceriam falsos profetas que seriam amantes do dinheiro, diz Paulo. E nós estamos vivendo em meio a uma geração de pastores e apóstolos que amam dinheiro. Isso é declarado, a gente só não percebe que é bíblico. Como ninguém quer questionar ninguém, então nós falamos que tudo é de Deus. Mas fica no nosso coração uma dificuldade de perceber o que nós vemos hoje como cristianismo. O que nós vemos hoje não é o cristianismo do Cristo vivo, mas é o cristianismo do homem vivo. Do homem que quer acumular e quer se aproveitar da fé do outro. Esse cristianismo não é o cristianismo de Jesus. O cristianismo de Jesus é o cristianismo da dádiva. O cristianismo de Jesus é o cristianismo da generosidade. O cristianismo de Jesus é o cristianismo da humildade. Irmãos, eu confesso aos irmãos que nós vivemos em um tempo complicado em relação ao que concerne a fé cristã. E toda vez, como pastor, que a gente tem que falar sobre dinheiro, sempre nos sentimos um pouco incomodados, porque somos sem nenhuma tendência comparados àquilo que está sendo feito na nossa geração. Mas Jesus não tinha problema de falar em dinheiro, porque Jesus falou mais de 90 vezes de forma direta e indireta sobre dinheiro. Os evangelhos orientam a igreja sobre isso, porque Deus sabia que o ser humano se corromperia pelo vil metal, a ponto de dizer que não dá para servir as duas coisas. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. O apóstolo Paulo pega um grupo de igrejas e usa como exemplo para uma igreja. E é o que eu quero fazer nessa manhã. Porque, irmãos, o nosso desafio ainda é nos comprometermos com o reino de Deus. E o compromisso com o reino de Deus, ele extrapola os quadrantes da igreja. O compromisso com o reino de Deus, ele vai além do que a igreja se propõe. Capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 6, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Deus deu uma graça à igreja da Macedônia. Então ele vai explicar e mostrar como é que as coisas aconteciam. Versículo 2, ele diz assim: como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Vamos acompanhar o texto passo a passo. Veja só, Paulo diz aqui que nas igrejas da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia, existiam entre um contraste. De um lado, profunda tribulação, e do outro lado, profunda ou abundante gozo. Uma igreja que vivia em tribulação, mas uma igreja satisfeita. Irmãos, uma das coisas que eu mais vejo como pastor é profunda tribulação e profunda reclamação. Esse tipo de igreja, a igreja da Macedônia, não aparece tanto nos nossos dias. Porque o que nós vemos hoje é quando existe tribulação, é tribulação, e quando existe gozo, é gozo. Paulo diz que as igrejas da Macedônia, elas viviam em profunda prova de tribulação, em abundante pobreza, profunda pobreza, mas também elas tinham ao mesmo tempo abundância de gozo e abundância de generosidade. Percebam isso, só num versículo. Só no versículo nós vemos dois polos em 4 momentos. Nós vemos a profunda tribulação,
a profunda pobreza, mas a profunda alegria, o profundo gozo e a profunda generosidade. Interessante, meus irmãos, porque geralmente nós pensamos em ser generosos quando as coisas estão bem. E Paulo mostra que as igrejas da Macedônia eram igrejas que viviam em tribulação, eram igrejas pobres, mas eram igrejas satisfeitas e igrejas generosas. Aí ele continua dizendo, agora ele vai dar o testemunho dele. Porque dou-lhes, ó Coríntios, testemunho de que, segundo as suas posses, as igrejas da Macedônia, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. E eles, além de darem voluntariamente, pediam com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Vamos entender o texto, irmãos? Vamos fazer como nós fazemos nos núcleos? Vamos garimpar o texto aqui, vamos pegar algumas coisas. Paulo começa dizendo, escrevendo aos coríntios, usando como testemunho as igrejas da Macedônia sobre ofertas que estavam sendo recolhidas para mandar aos crentes pobres da Judéia. Paulo escreve aos coríntios, usando os macedônios como exemplo, para juntar recurso para mandar aos crentes pobres da Judéia. Paulo diz que as igrejas da Macedônia eram igrejas que viviam em tribulação, igrejas que tinham profunda pobreza, mas eram igrejas que eram satisfeitas e generosas. Depois Paulo dá testemunho de que apesar da pobreza deles, versículo 3, segundo as suas posses, eles davam acima das posses, já eram pobres e davam acima da pobreza, né? Eles davam além, ou seja, aquele sentimento, nossa, eu estou cheio de dívida no cartão de crédito, estou cheio de coisa para pagar, tenho um monte de coisa, eu sou pobre, o pastor fica falando de dinheiro. Essa reclamação a gente escuta o tempo todo, irmãos. Vai falar de missões de novo. Mas isso que passa na nossa mente é porque nós estamos vivendo um mundo de um capitalismo diabólico que diz para nós que para sermos felizes nós precisamos ter o tempo todo, e isso mata ter experiências ou ter bens. Isso rouba de nós a visão da generosidade. E aí ele diz que davam acima das suas posses voluntariamente. E ele diz ainda que esses irmãos, eles pediam, a palavra com muito encarecimento. Ou seja, os irmãos da igreja da Macedônia, apesar da sua pobreza, eles imploravam para Paulo, Paulo, deixa eu participar. Paulo falava, não, mas vocês são pobres. Mas Paulo, nós queremos mandar oferta. Não, mas vocês têm muita tribulação. Paulo, nós queremos ajudar. Interessante. A igreja de hoje é o contrário. O pastor fica implorando, pelo amor de Deus, irmãos. Graças a Deus aqui não. O pastor tem duas linhas. Ou ele implora ou ele explora. Ele implora para que a igreja dê, ou ele explora a igreja, manipulando a igreja, precisando passar. Irmãos, eu fico pensando às vezes, e toda vez que começa a campanha de missões, eu fico preocupado, porque a gente precisa ver vídeos e vídeos e vídeos para fazer uma coisa que a gente já sabe. E eu fico me perguntando, por que a igreja de Jesus precisa ser tão motivada constantemente sobre uma coisa que é lógica? Missões. Isso é lógico, isso é o óbvio. A igreja é uma igreja infantil, e se demonstra uma igreja infantil, quando ela precisa ser alimentada pelo óbvio. Porque a maturidade cristã está no não óbvio. É você ir além do óbvio, ou seja, você faz o óbvio, é como Jesus disse dos escribas e fariseus, vocês têm que dar além daquilo que os escribas e fariseus dão. Se eles dão o dízimo do entro, do cominho e de tudo que eles têm, vocês têm que exceder aos escribas e fariseus. E tem crentes, inclusive nessa igreja, que ficam combatendo o dízimo. Porque dízimo é do Velho Testamento, dízimo não é do Novo Testamento, porque crente não tem que dar dízimo. Tem crente que passa a vida combatendo uma coisa que é óbvia. Jesus Cristo disse, se os escribas e fariseus dão o dízimo, vocês têm que dar o dízimo e muito mais do que o dízimo. Irmãos,
Eu fico triste quando pessoas lutam contra o óbvio, porque para mim só luta contra o óbvio quem não entendeu o óbvio. E é pior que uma criança, porque a criança ainda entende o óbvio. Mas o crente que fica dentro da igreja, nos corredores, falando mal de campanha missionária, falando mal de entregar dízimo, condenando, isso a gente ouve o tempo todo, condenando, porque é oferta, que é dinheiro, que é não sei o que lá, mas na hora que precisa de oração, quer que Deus abençoe. Eu fico pensando, meu Deus, aonde chega o nível de pobreza espiritual do povo? Preso ao dinheiro, o crente não pode ter essa prisão, essa escravidão. O crente, todo crente deveria ser generoso ao extremo. Porque Paulo fala de uma graça, e aí, meus irmãos, não dá para a gente ir muito longe. Por quê? Um dos textos da Bíblia que mexem com o meu coração é Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz assim, olha, é Deus que opera em vocês o querer e o efetuar. Se Deus não operar na igreja o desejo de ser generoso, a graça da generosidade, vamos continuar mesquinhos, vamos continuar lidando com pouco, vamos continuar condenando quem está ofertando, quem está falando, e assim, meus irmãos, a gente não vai fazer o que tem que fazer. Os anos passam e a conversa, a cantiga é sempre a mesma. Quem é contra dízimo até morrer. Só que meu coração fica preocupado, não é com o dinheiro, porque graças a Deus eu não estou querendo comprar uma fazenda de 24 milhões, graças a Deus eu pago a prestaçãozinha do meu carro, graças a Deus eu nunca extorqui a igreja, e tudo que eu pedi à igreja era um direito que eu tinha, seja lá para frente, pedi só para antecipar. Graças a Deus eu posso falar isso. Que, infelizmente, meus irmãos, nós precisamos entender que quem tem um coração generoso tem, e são esses que sustentam a obra de Deus, aqueles que do pouco fazem muito para a obra de Deus. Mas como nós temos que lidar sempre com a torcida contrária, nós precisamos lembrar que missões se faz com coração generoso. Quem tem coração generoso, quem não tem, esquece, vai ser a vida toda lidando com o pouco. O que Paulo fala? O que Paulo fala? Paulo apresenta a generosidade como uma marca daqueles que são comprometidos com o reino. E ele apresenta 4 características dessa marca da generosidade. E eu quero apenas pedir que você acompanhe o texto, porque nós vamos lidar com o capítulo 8 e com o capítulo 9. No versículo 3, Paulo apresenta a primeira marca, ou seja, vejam se essas marcas estão no seu coração. Primeira marca, a generosidade cristã, ela é uma generosidade voluntária. Eu não preciso de manipulação emocional, eu não preciso de imagens de pobreza na África, de pobreza nos países, de miséria dos drogados e tantas coisas para me motivar a contribuição, porque a generosidade cristã é uma generosidade voluntária. Diz Paulo no versículo 3 que esses crentes que já eram pobres, Paulo dava testemunho de que eles davam acima das suas posses, mas não porque alguém disse, se vocês derem mais vão ganhar mais, porque diz o texto que eles davam voluntariamente. Esta voluntariedade, meus irmãos, aparece no versículo 10, 11 e 12, e a explicação da voluntariedade está aqui. Paulo diz o seguinte: e nisto dou do meu parecer, pois isto vos convém, a vós que primeiro começaste, desde o ano passado, não só a praticar, mas também a querer. Versículo 11. Agora, pois, levai o tempo a termo a obra, ou seja, completem a obra, para que assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Ele fala sobre querer de novo. Versículo 12. Porque se há prontidão no querer, se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. O que Paulo faz nesse texto, meus irmãos? Paulo diz o seguinte, que a voluntariedade daqueles irmãos era movida pelo querer deles. Eles queriam, a ponto de pedir para participar. É diferente, meus irmãos, da pessoa quando ela não quer, ela arruma um monte de desculpa. Quando você não quer fazer alguma coisa, você arruma um monte de desculpa. Quando você não quer estudar, você arruma um monte de desculpa. Quando você não quer ser bom com o teu vizinho, você arruma um monte de desculpa. Quando você não quer pagar as contas, você arruma um monte de desculpa, porque nós somos assim. E o que Paulo diz?
Paulo diz que eles eram movidos por um querer. E este querer, Paulo vai, no versículo 12, ele diz: se há prontidão de vontade, é porque Deus já tem dado a vocês. Então, meus queridos irmãos, a generosidade cristã não depende de pedição, de manipulação, né? De confrontação. É o seu coração, ou você quer ou você não quer. Quando você quer, você vai priorizar as coisas que são de Deus. Quando você quer, você vai ajudar a igreja pobre, ao carente, ao caído. Se você não quer, você vai arrumar um monte de desculpa. E nós, como igreja, precisamos ter esta postura generosa, precisamos ser generosos. E quem opera o querer em nós? Vejam só, a filosofia humana diz o seguinte, que a vontade, que é um campo da filosofia de análise filosófica, a vontade ela é movida por algumas coisas. A nossa vontade, geralmente, basicamente, ela é movida por aquilo que envolve as nossas experiências de vida. Eu tenho vontade de ler um livro de filosofia, talvez você não tenha. Eu tenho vontade de ler. Para mim, se eu for para a praia e levar, eu fui para a praia em janeiro, né? Ficamos lá eu e a Arenilda no Guarujá, eu fui numa banca de jornal e fui olhar algumas revistas e eu comprei uma revista sobre, o tema da revista é Filosofando. Ela falou para mim, você vai ler filosofia na praia? Eu falei assim, mas é o que me descansa. Aquilo eu fiz, não porque ela falou, porque alguém falou, porque alguém manipulou, eu fui e fiz. É o querer, é movido por aquilo que traz a nós satisfação. Mas quando você entra no campo do querer de Deus, esse querer de Deus, ele vem, mesmo que não traga a nós essa satisfação humana, traga peso. Quando Jesus ia a Jerusalém, e Paulo disse para Jesus não ir, porque ele ia ser crucificado, Jesus disse, eu vou sim, eu quero fazer isso, porque eu sei que isto cumpre o querer do Pai, porque você está pensando no querer dos homens. Essa é a grande luta, meus irmãos, da vida. É nós entendermos que nem tudo que a gente quer como ser humano é aquilo que Deus quer. E nem tudo que Deus quer vem para nós de forma leve. Tribulação, angústia. Nós temos um raciocínio neopentecostal. E que me perdoe os irmãos neopentecostais. O nosso raciocínio neopentecostal é que tudo que dá certo vem de Deus. Tudo que não traz dor vem de Deus. E de que tudo que traz dor e dá errado é do diabo. E nós seríamos, seguindo esse raciocínio, o Pedro para Jesus. Não vai não, Jesus. Não vai porque você vai sofrer. Nós seríamos aqueles que dizem assim, não dizima não. Não dizima não, porque dízimo é para fazer pastor feliz. Não dizima não. Irmãos, eu já passei N experiências. Eu tenho uma experiência em casa. A minha filha chegou para o professor dela, Naite, e falou assim, eu sou filha de pastor. Ele falou assim, você é filha de pastor, então você é rica. Ela falou, se eu fosse rica, eu não estudava aqui, professor. Vocês entenderam, né, irmãos? É que minha filha, graças a Deus, é inteligente. E ela deu uma resposta inteligente para um homem que acha que é inteligente. Porque diz a Bíblia que os loucos vão confundir os sábios. Se eu fosse rica e meu pai fosse rico, eu não estudava na IT. Eu ia fazer o curso que eu quero lá em São Paulo. Na escola de propaganda e marketing, no Mackenzie. Mas eu sou filha de um servo. Ele ficou quieto e nunca mais falou nada. Sabe por quê? A imagem de que pastor tem dinheiro é por conta desses pastores que colocam primeiro a ostentação. E lá por último, se coloca o serviço. Mas são esses que acabam tendo a mídia na mão e acabam sendo os homens reconhecidos pela sociedade. O que Paulo fala? Paulo diz o seguinte, se há generosidade, essa generosidade tem que ser voluntária. Deixem falar o que quiser, meus irmãos. Deixem falar o que quiser. Eu quero contribuir para a igreja pobre. E a igreja pobre é até aquela que está para nascer no Iraque, está para nascer na África. Essa é a igreja pobre. Igrejas, se os irmãos tivessem, eu comentando com a Arenilda ontem, sobre o valor de algumas viagens que Deus me proporcionou, e literalmente eu digo que foi Deus que usou pessoas para me proporcionar. Hoje eu tenho uma visão do evangelho muito aberta. E não é aberta para o liberalismo, mas é aberta de compreensão de Deus. Eu vi com meus próprios olhos o que é ser uma igreja
pobre que vive debaixo de tribulação. Igreja que tem que ficar mudando de lugar o tempo todo. Gente que tem o Senhor Jesus como seu maior bem. Gente que não fica reclamando. Gente que não fica murmurando. Irmãos, é tanta reclamação, é tanta murmuração, que às vezes eu fico me perguntando: pai, onde é que está aquela generosidade que as pessoas vão para a igreja? Ai, porque eu estou ferido, ninguém me visitou. Ai, eu estou não sei o quê, ninguém me paparicou. E as pessoas só vão para a igreja se receberem um tapinha nas costas, só dão oferta se tiverem um benefício em troca. Nós criticamos o movimento neopentecostal, que diz assim: as pessoas só dão dinheiro porque lá eles ficam prometendo bênção. E nós? Que muitas pessoas só vêm para a igreja se a igreja ficar em cima fazendo cafuné na cabeça. Irmãos, naquela época não existia isso. Não existia tempo para ficar paparicando o crente. Era tempo de servir, de pregar o evangelho, de cuidar das igrejas pobres. Era tempo de levantar a oferta missionária. Não precisava todo domingo ficar fazendo o mesmo discurso, como se o povo tivesse ensurdecido. Há uma surdez espiritual, e nós temos, irmãos, uma dificuldade de mobilizar o coração da igreja para que a igreja tenha generosidade no dar. Dai e ser-vos-á dado, é o princípio bíblico. Um crente dadivoso é um crente que abre a sua casa, é um crente que compartilha dos seus recursos, é um crente que se coloca à disposição, é um crente que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, voluntariamente, ninguém precisa pedir nada. É um crente que, movido pelo querer de Deus, faz a obra de Deus. Essa geração de crente está acabando, meus irmãos. Uma geração de crente que é movida pelo poder do Espírito Santo. Uma geração de crente que vai. Uma geração de crente que faz. Uma geração que diz assim: eu quero participar. Cadê o envelope? Aqui nessa igreja tivemos uma experiência, o irmão Sérgio está aí, e a tesoureira que acompanhou o processo. Um crente disse: eu vi lá no cartaz a necessidade da missionária lá na África, e eu quero dar uma oferta para ajudar na construção da casa dela. Como eu não vou dizer quem foi, pegou R$1.000, colocou no envelope e colocou no gasofilácio. Nós mandamos para ajudar na construção da casa missionária. Ele não perguntou para quem. Um outro irmão viu aqui um movimento para mexer no som da igreja. Falou: pastor, eu quero dar uma oferta aqui, R$2.000 para o som da igreja. Eu não quero que diga o meu nome. Voluntário, ninguém pediu nada, irmãos. Ninguém pediu. Quando o crente reage pelo pedir, é mais complicado. Mas quando o crente diz: eis-me aqui, eu quero participar. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Irmãos, nós deveríamos ser aqueles que, na nossa conversa, na nossa fala, não deveriam ser, os corredores da igreja não deveria ser lugar para nós ficarmos questionando, murmurando e reclamando. Deveria ser lugar para nos reunirmos e dizermos assim: o que nós podemos fazer para ajudar a igreja a ser uma igreja missionária, uma igreja comprometida, uma igreja que faz. O que nós podemos fazer para atingir esses R$25.000 de alvo, sem precisar todo domingo ficar ouvindo a mesma cantiga? Isso seria lindo, irmãos. O pastor chegar numa roda e a conversa não parar. Mas o pessoal fala assim: pastor, vem cá, sabe o que nós estamos falando? O quê? Nós estamos falando de uma maneira que nós podemos ajudar o irmão Sérgio, o Ministério de Missões, a concretizar essa campanha o mais rápido possível. Eu só ia dizer: glória a Deus. Só glória a Deus. Irmãos, os anos passam e a gente não pode ficar da mesma maneira. Coração generoso é um coração voluntário, porque a generosidade cristã, ela diz assim: eu quero fazer, o que eu posso fazer? Segunda característica da generosidade cristã é que a generosidade cristã, ela é uma generosidade consciente. Diz o versículo 5 que a si mesmo, versículo 5 diz assim: eles não só entregavam a oferta, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor. Veja só, a consciência dos crentes macedônios é de que eles não davam à igreja, é de que eles não estavam pagando nada, é de que eles estavam entregando ao Senhor tudo aquilo que ia com eles. Eles se entregavam inteiramente ao Senhor. O meu carro é do Senhor, minha casa, não é da igreja e do pastor não, tá? Do Senhor. Então assim, meu carro é do Senhor, minha casa é do Senhor, meus bens são do Senhor, meu salário é do Senhor. E aí você começa a mudar a sua perspectiva de vida. O que eu recebi
que é útil para a obra do reino. Capítulo 9, versículo 7, Paulo continua dando testemunho, e ele diz assim, depois do testemunho, ele diz assim, olha, que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Consciência. E eles tinham a consciência de que eles iam contribuir para ajudar os irmãos da Judéia. Isso é consciência. Irmãos, igreja não precisa manipular, igreja não precisa esconder. Nós estamos levantando oferta para mandar para uma junta missionária que vai pegar essa oferta e vai sustentar as igrejas e os projetos ao redor do mundo. Essa é a nossa consciência. Se alguém fizer alguma coisa diferente dessa consciência, esse é problema da pessoa que fez. Mas a nossa consciência, até que provem ao contrário, é de que estamos ajudando os campos missionários. Quando você vai ajudar alguém, como aqui nós tivemos, e eu vou citar aqui, movidos pela irmã Elza, que deu um testemunho de generosidade, reuniu algumas irmãs, alguns irmãos, e foi atender a casa de uma irmã. Ninguém pediu. Um dia ela apareceu no meu gabinete, perdoa a Elza dar o seu nome aqui, porque assim os irmãos vão logo tendo alguns referenciais de poder saber do que aconteceu. Entrou no meu gabinete e disse, pastor, nós ficamos sabendo que a casa da irmã fulana não tem janela, não tem luz, não tem piso, a casa está assim, assim, assim. Eu posso mobilizar a igreja para fazer alguma coisa? Falei, pode, irmã. Não pensem vocês que eu não recebi reclamação. Recebi sim. Porque tudo tem que passar pela estrutura. Irmão, generosidade não tem estrutura. Quem quer fazer, faz. Foi lindo ver o que foi feito ali. Generosidade, como eu vivi em Birigui, uma irmã que encontrou um terreno, ganhou um terreno da filha, não tinha onde morar, era viúva. E um irmão falou, pastor, o que nós vamos fazer? Na hora eu disse, nós vamos construir a casa dela. Nós éramos uma igreja pobre. E ele disse, como, pastor? Falei, uai, vamos pedir. Você já pediu? Eu nunca peço para mim, eu peço para os outros. Vamos pedir. E saímos na cidade, literalmente, entrávamos na loja de material de construção e eu dizia, eu sou pastor Samuel, pastor da segunda igreja batista de Birigui, eu quero pedir para você um caminhão de areia para construir a casa de uma viúva. Dou 2, pastor. Ia na outra material de construção, eu quero pedir, eu sou pastor, eu quero pedir 10 sacos de cimento para construir a casa de uma irmã viúva da igreja. Pastor, eu dou 20. Eu fiquei conhecido na cidade como pedinte. Passei numa obra, tinha um monte de telha que o homem tinha tirado da casa dele. Eu entrei, parei no portão, bati palma. Falei, moço, eu posso... Essa telha o senhor vai fazer o quê? Ah, eu vou vender, vou descartar. O senhor não quer doar essa telha para construir a casa de uma viúva? Ele disse, pastor, o senhor retira? Agora. Fui na igreja, liguei para um irmão que tinha caminhão, botamos 600 telhas em cima do caminhão, levamos lá na obra da irmã, botamos lá. Como eu não sabia fazer nada, eu só sabia sentar no tijolo, eu não sabia sentar tijolo. Eu coloquei 2 tijolos, sentei e fiquei lavando telhas, 600 telhas. Irmãos, basta querer. Mas por que eu fiz aquilo? Porque eu tinha consciência de que eu estava ajudando uma viúva pobre. De uma viúva que não tinha de onde tirar, que não estava tentando viver uma vida que não era dela. Uma viúva que encaixou a vida na situação dela, aceitou o pouco. Uma ajuda consciente. Estamos ajudando a pessoa que precisa por conta disso. Há consciência na generosidade cristã, por isso que não precisa existir manipulação nenhuma. Você está ofertando para isso. E nesse ponto, ser batista é uma bênção. Eu quero aproveitar que está na internet e dizer para você que nos ouve, ser batista é uma bênção. Porque o dinheiro que cai aqui, nós podemos saber onde é investido. Você pode ofertar com consciência, dizimar com consciência, pode pedir avaliação de contas e saber, pastor, eu dei um valor para missões, eu quero saber se foi para missões. Está aqui, meu irmão. Tem uma irmã que todo mês um irmão dá um valor que é para Bíblias na China, certo, tesoureira? Todo mês coloca no envelope, Bíblias para a China. Vai lá no relatório da igreja, aquele valor que aquela irmã deu, Bíblias para a China, vai para a China. O dinheiro que nós decidimos ir para o sul do Líbano, vai para o sul do Líbano. Nós mandamos R$ 2.800 para a missionária construir 2 casas no Dondo, na África, porque eu estive lá. E esse dinheiro não chegou lá, meus irmãos. O irmão Sérgio, esse homem é um investigador de polícia. Ele fez, viu, ô Cássio, conversa com ele. Esse cara, ele fez um levantamento, falou, pastor, o dinheiro não chegou na mão da missionária. Fez um pente fino
e nós descobrimos onde estava o dinheiro, fizemos contato com a junta, com o missionário, fizemos o dinheiro voltar para a nossa conta e nós mandamos para a missionária. O dinheiro veio com juros e foi para lá com juros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa generosidade é consciente. Nós não somos massa de manobra, nós não somos manipulados por uma geração de pastores e líderes que vão dizendo que se as pessoas derem, elas vão ser abençoadas, elas vão ter isso, elas vão ter aquilo. Isso não faz sentido no cristianismo. No cristianismo faz sentido de você pegar o recurso, ter consciência, esse dinheiro vai para as igrejas pobres da Judeia, e eu quero louvar a Deus, porque as igrejas da Macedônia perguntam como podem participar desta oferta missionária. Terceiro, a generosidade cristã é uma generosidade abundante, meus irmãos. Versículo 3, diz o texto, Paulo dá testemunho de que eles davam acima da posse deles, das posses deles. O desejo de Paulo, no versículo 7, é de que a igreja de Corinto abundasse nessa graça. Ou seja, tivesse abundante graça no dar. O desejo de Paulo à igreja, aos coríntios e agora a nós, que vem numa sequência, primeiro ele fala dos macedônios, depois dos coríntios, agora ele fala da gente. Capítulo 9, versículo 7, versículo 6, ele diz assim: por isso digo, ou digo isto, ou mais digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Isso é promessa bíblica, meus irmãos. Mas em que contexto cai isso? Cai no contexto de um testemunho de um povo que semeava em abundância deliberadamente, sem manipulação e sem esperar nada em troca. Nosso coração sempre diz: eu sempre dei em abundância, mas nunca tive nada. Mas olha a sequência, o resultado. A generosidade abundante. Capítulo 9, versículo 12, Paulo diz assim: porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Então, a nossa generosidade cristã, ela supre e sobra. Supre a necessidade de quem tem e sobra em ações de graças para quem ofertou. Eu nunca vi, meus irmãos, eu quero dar um testemunho. Graças a Deus, Aniel, pela sua palavra ali antes da mensagem. Eu não pedi, e o irmão fez voluntariamente e Deus está usando agora. O que acontece, meus irmãos? Eu nunca vi um crente dizimista fiel e comprometido com a igreja ficar reclamando. Crentes que têm dívidas, têm problemas, têm lutas, mas eu nunca vi. Dizimista fiel, ofertante, consagrado, ficar murmurando o tempo todo. Nunca vi. Agora já vi sim. Já vi muita coisa, de gente lutando contra o dízimo, mas pobre espiritualmente, pobre socialmente, a vida nunca se ajustando, porque enquanto eu fico lutando contra as coisas de Deus, olha só o que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente ainda teima em lutar contra as coisas do reino de Deus, e aí quando Deus não acrescenta, a gente luta contra Deus. Precisamos ter consciência da abundância, porque diz o texto que quando nós investimos na necessidade do outro, nós investimos para que o outro receba o evangelho, para que o outro receba sustento, para que haja justiça social. No boletim eu coloquei isso: se todos os crentes fossem dizimistas, nós teríamos justiça social, meus irmãos. Porque se todos os crentes fossem dizimistas, nós poderíamos colocar pastores pregando o evangelho, Bíblias na mão do povo, o evangelho seria propagado pelos 4 cantos desse país, governantes teriam uma posição diferente, nós não teríamos tanta corrupção na política, porque certamente, meus irmãos, nós temos corrupção na política, porque nós temos muita debilidade do evangelho na mão dos nossos políticos, na mão do nosso povo. Se nós tivéssemos um tempo, irmãos, de pregação da palavra, onde as pessoas tivessem compromisso com o reino de Deus, sabe o que aconteceria? Nós teríamos políticos evangélicos que iam lutar por justiça social, nós teríamos gente lutando por justiça social, porque o evangelho estaria no nosso coração e não o dinheiro no nosso coração. O problema é que muitos que enveredam pela política começam com o discurso do servir
e terminam com o discurso do ser servido. E nós precisamos sim, que aqui de dentro se levantem políticos evangélicos, crentes, jovens, que se levantem aqui políticos sérios, comprometidos com o reino de Deus, meus irmãos, com o reino de Deus. É dar em abundância, é abrir a mão, abrir o coração, é se dedicar ao Senhor, porque diz a Bíblia que aquele que semeia pouco vai sempre contar o pouco, e aquele que semeia muito vai sempre contar com o muito. Isso é bíblico, isso é bíblico. Nós podemos negociar com o pastor, com a igreja, mas nós não podemos negociar com Deus. Então comece a semear em abundância, porque você verá o que diz no versículo 10, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também dará, e multiplicará a vossa sementeira. Deus pode multiplicar os seus negócios, mas é preciso que primeiro você invista no reino. E por último, meus irmãos, a característica da generosidade cristã que eu quero apontar é a alegria. Diz o texto no versículo 9, versículo 7 do capítulo 9, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama. Quando você for entregar sua oferta missionária, venha pulando de alegria. Irmãos, muitas vezes eu vejo um momento de missões, o momento de oferta na igreja é um momento maravilhoso. Você tem aqueles que parece que vem arrastado. Você tem aqueles que parece que vem negociando. Fala, Deus, olha, eu vou colocar lá, mas vê bem, que o senhor vai fazer. Então, o cara pensa, aí faz assim, vai, estou investindo, hein? Flupt. Você vem aqueles que vêm quase que dançando no corredor de mão dada com a esposa, com o namorado, e vem feliz, entregue, criança que corre, e é um momento, e Deus diz assim, olha, quando eu vejo uma pessoa entregando com alegria, eu me alegro, porque eu amo quem dá com alegria. Irmãos, eu quero encerrar repetindo essa frase ao seu coração. A generosidade é uma marca daqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, e o desejo do coração de Deus é que essa igreja nunca deixe de ser generosa, porque a generosidade, ela expande os horizontes da igreja, porque ela expande os horizontes do próprio crente. Talvez você venha lutando com a questão financeira por conta das suas questões de dívida, e hoje em dia, meus irmãos, cartão de crédito, financiamento para aposentado, esses negócios todos de carnê para comprar carro e tanta coisa, tira de nós a liberalidade do nosso coração, porque nós sempre achamos que primeiro temos que pagar a quem devemos. Só que nós precisamos sempre lembrar o seguinte: se eu não posso dever para o banco, menos eu deveria poder dever para Deus, que é dono do ouro e da prata. Então abra o teu coração para a generosidade. Se Deus falou com você, seja generoso. Seja generoso com as campanhas que nós temos para a Cristolândia. Irmãos, fizemos aqui um movimento para a Cristolândia e Deus abençoou. Os irmãos não imaginam o que nós tivemos na Cristolândia por conta de algumas ações dessa igreja. E eu quero desafiar os irmãos a que se mantenham na generosidade, sempre prontos a dar. E se você ouvir aqui dentro desta igreja, nos corredores dessa igreja, alguém criticando dízimo e oferta, saia de perto. Saia de perto. Estou dando a minha palavra de pastor, sai de perto, porque não vem de Deus. Sai de perto, porque em uma igreja missionária como a nossa já não cabe mais falas contrárias à colaboração para com a obra do Senhor, porque o nosso compromisso não é com o que as pessoas pensam, o nosso compromisso é com o que Deus pensa. Se você não quer mudar o pensamento do outro, então sai de perto. Seja você generoso, dedique-se daqui, dedique aquilo que você tem para a obra do Senhor, e certamente Deus te abençoará. E aí, quem sabe, os outros vão poder perceber que a contribuição cristã é algo que vem de Deus no nosso coração. Deus não está prometendo mudar nada só porque você vai participar de uma campanha missionária. Não. Eu lembro de um casal que saiu dessa igreja e disse assim: eu vou para a igreja X porque aqui eu não consegui nada. Eu falei assim: graças a Deus. Não é essa a nossa percepção. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós já conseguimos tudo. Nós fomos abençoados
com a riqueza maior do Evangelho e fomos abençoados com a graça maravilhosa do Senhor. Se queremos fazer a obra de Deus, temos que ser sérios nesse sentido e encarar que a nossa generosidade, ela é um compromisso com Jesus, para que Jesus faça o que quer fazer na vida de outras pessoas. Se Ele não usar a nossa igreja, Ele vai usar outra igreja. Se Ele não abençoar a nós, Ele vai abençoar os outros. E nós queremos a bênção para nós. E eu quero pedir, meus irmãos, que a bênção de Deus suba a Virgílio Malta e pare no número 745. 745 não. Quem é que está no 749? Depois vocês procurem saber para mim onde é que vai parar a bênção, né? 749. Que fique por aqui e Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos um pouquinho. Irmãos, a nossa igreja pode explodir em missões. Nossa igreja pode ver muitos frutos, mas primeiro Deus precisa começar a trabalhar no nosso coração. Você que não é dizimista fiel, ser um dizimista fiel. Você que contribui, mas sempre com o que sobra, comece a contribuir, não com o que sobra, mas comece a contribuir com além daquilo que você tem. Comece a contribuir pela fé, que Deus vai ajudar você a resolver a sua vida. E comece a perceber o trabalhar de Deus, dando com alegria, voluntariamente, não deixando que as opiniões pessoais vá contra a opinião de Deus. Deus é sábio, justo e bom, e Deus vai cumprir a vontade dele. Então se comprometa. Neste domingo, dê um passo de compromisso e diga: Deus, mexe no meu coração. Eu não quero fazer porque o irmão Sérgio vem movendo a igreja, o ministério de missões, o pastor tem falado. Eu não quero ajudar os pobres porque eu tenho pena. Não, eu quero ter um coração movido por um Deus dadivoso. Eu quero ter um coração movido por um Deus pronto a dar, e assim ver o fruto da semente brotar para a glória do teu nome. Pai, essa é a tua palavra, e o mesmo espírito que estava no coração do apóstolo Paulo, de desafiar a igreja a ser generosa como as igrejas da Macedônia. Agora, nesta manhã de domingo, nós somos desafiados a sermos generosos como as igrejas da Macedônia. E Deus, esta igreja precisa deste mover do Espírito, que mexa no nosso coração, para que haja esta prontidão de vontade, que as pessoas ajam pela vontade que vem do Senhor, e assim, no nome de Jesus, a igreja cumprir o que ela tem que cumprir, independentemente, Deus, das lutas, das tribulações, da pobreza, que a tua igreja seja abundante na dádiva, pois certamente ela será abundante na colheita. E nós cremos porque o Senhor diz assim. E eu quero, Deus, consagrar ao Senhor nessa manhã todos aqueles que, em ouvindo essa mensagem, disseram: Deus, eu quero um coração generoso. Eu quero um coração generoso com as minhas palavras, com os meus bens. Eu quero um coração generoso com tudo aquilo que tenho e que sou, para que o teu reino seja engrandecido aqui na terra. E nesta manhã nós consagramos ao Senhor a nossa vida, como os macedônios fizeram. Consagraram-se inteiramente ao Senhor, para que o Senhor pudesse usar e usá-los, de maneira que hoje tivéssemos assim o Evangelho no nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a sementeira do teu povo. Faz brotar os frutos na casa de cada um, para que, Senhor Deus, o teu nome seja glorificado. E que desta igreja, Senhor, saia muitos recursos para a obra missionária, para que pessoas ao redor do mundo experimentem do poder da santa semente, que é a palavra de Deus. Abençoa o teu povo no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.